A paz, irmãos e irmãs. Quero chamar sua atenção para o texto das Escrituras, que encontra-se em 2 Reis, capítulo 3, versículos de 4 a 20. Hoje nós vamos tratar sobre o tema como podemos enfrentar os problemas da nossa vida, que é uma realidade para todos nós, passamos por eles. O que é que a Bíblia nos ensina para uma vida vitoriosa? Então o texto nos diz assim, a partir do verso 4, 2 Reis 3. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel, com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. E após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água às mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judeu, nem mesmo te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu, e este disse da seguinte maneira: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentirei ventos, nem verei chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. E isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e taparei todas as fontes de água, e danificarei com pedra todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, esse texto foi escrito 2.800 anos atrás. Na verdade, não escrito, foi vivido 2.800 anos atrás. A humanidade não muda, os problemas são os mesmos. A dimensão dos mesmos, em termos pessoais, a cada um de nós, eles se repetem. Aqui temos um problema seríssimo na vida de Israel. Acabe havia reinado em Israel, foi um péssimo rei, e reinou em Israel por 22 anos. Tinha uma esposa que conhecemos nas Escrituras como uma mulher terrível, e naqueles 22 anos, ele, na sua crueldade, conseguiu subjugar um povo onde hoje está a Jordânia, a 15 quilômetros do chamado Vale do Jordão, em Israel, nos dias de hoje. Este povo era o povo de Moabe, ou os Moabitas. E ele subjugou este povo e pôs um imposto terrível sobre eles. Depois de 22 anos, Acabe morreu. Em seu lugar reinou Acasias, seu filho, por 2 anos. 2 anos depois de estar reinando ali, morre Acasias.
E os moabitas começam a preparar uma revolta. Israel, a moral muito baixa na nação, tudo muito complicado. Acasias morre e em seu lugar passa a reinar este rei que aparece aqui, chamado Jorão. Estamos falando do reino do norte, do reino de Israel. Ele assume o trono e os moabitas, liderados por um rei chamado Mesa, acham que chegou a hora de levantar-se contra ele e assim o fazem. E Jorão, ele reconhece que não tinha, visitou seus exércitos, seu povo, sua terra, e diz: não tenho condições de encarar sozinho o problema que está diante de mim. Preciso da ajuda do meu primo. Quem era o primo dele? Era Josafá, que era o rei de Judá, o reino do sul. Desde a divisão de Israel, você tinha o reino do norte e o reino do sul. E ele chama o seu primo e diz: e aí, primo, o rei dos moabitas levantou-se contra mim, preciso batalhar contra ele, não tenho condições de ir sozinho, você vai comigo? Josafá disse: vou, Jorão, e os meus homens serão como os seus homens, meus cavalos, que era o tanque de guerra o míssil daquela época, serão como os seus mísseis, ou os seus cavalos. E eles então escolhem um caminho para ir para a guerra. E aqui já vem a primeira ironia na coisa. Porque eles estavam a 15 quilômetros de distância. A distância onde essas coisas aconteceram é 15 quilômetros de distância do Rio Jordão. A única coisa que eles precisariam para enfrentar Mesa, o rei dos moabitas, era cruzar o rio. Por alguma razão que eu só posso entender, a soberania de Deus, que quer nos ensinar como enfrentar os problemas da nossa vida, eles escolheram o chamado caminho de Edom. Agora, o caminho de Edom são 120 quilômetros para baixo, numa depressão de 700 metros em direção a onde hoje se conhece como Acaba, o Golfo de Acaba, o Mar Vermelho. E eles fazem aquela descidona pelo caminho de Edom e passam por ali, e o rei de Edom diz: eu quero ir com vocês. Onde é que vocês estão indo? Vamos lutar contra Mesa, que historicamente os moabitas eram inimigos dos edomitas. E ele diz: então meu povo vai se unir a vocês também. E agora nós temos um exército de 120 mil pessoas, subindo um deserto. Hoje em dia esse deserto é chamado de Wadi Ram. Eu estive lá, é um calor infernal, até calango desidrata. Olha, eu peguei 53 graus lá. A vaca dá leite em pó ali. É uma coisa terrível. E eles então começam a subir aquele caminho. Depois é uma depressão, estão subindo a ladeira. Depois de alguns dias andando ali, uma semana, diz o texto, acontece a pior coisa que alguém poderia esperar em preparação, em caminho para a guerra. Faltou água. Nós não fomos criados para sobreviver sem água, não tem jeito. Vai lá, um super resistente, 4 dias depois morreu sem tomar água. Então eles começam a subir ali, e o problema era agonizante, era uma coisa terrível, faltou água, problema surgiu. E quando esse texto nos declara que havia um problema tremendo, nos faz lembrar da nossa vida. Ninguém aqui está livre de passar por lutas e dificuldades. Há uma religião de muitos, aqui em Londrina inclusive, o budismo, que diz que tudo na vida é sofrimento. É uma das 5 máximas do budismo. Por isso que eu nem considerei nunca na vida ser um budista, porque se tudo na vida é sofrimento, a vida é um inferno. Mas apesar que não concordamos com o que o budismo nos diz, nós como cristãos reconhecemos que há muito sofrimento na nossa vida. Apenas para olhar para vocês nessa noite aqui, e vocês olharem para mim, a gente pode ver histórias de dor no rosto de muitos de nós, não é verdade? A vida não é fácil, a vida é uma luta, nós passamos por muitas dificuldades, e essas dificuldades elas têm várias origens, algumas são naturais, que nós temos que passar por elas, outras são nós criamos. Por exemplo, há muitos problemas que nós passamos na vida que se devem à falta de planejamento, como foi o caso aqui. Não planejou direito, você vai sofrer. No caso aqui, 120 mil pessoas indo com animais e equipamentos de guerra, escolhem um caminho onde não tinha um rio, não tinha um poço, não tinha nada, ia dar problema. Falta de planejamento pode trazer muito problema para a vida da gente.
Há uma outra razão a respeito que geradora de problemas na vida da gente, que é a imprudência. Nós nos expomos gratuitamente, imprudentemente. Às vezes nós falamos demais. Tem gente que não entende que Deus criou a gente com 2 orelhas e uma boca, então ele se resolve falar pelos cotovelos. E aí, lá vai. E é uma coisa terrível, e mais cedo ou mais tarde a imprudência os destrói, e os problemas surgem. Existem as causas naturais da vida. Eu, por exemplo, tenho 60 anos, então eu já tenho os problemas naturais de um motor que precisa ser recalchutado. As durezas do envelhecimento, as durezas da vida, do existir, não são fáceis. Existem os problemas que nós criamos por causa da nossa chatice, porque nós somos muito chatos. Pergunta quem está ao seu lado e pede para ser honesto, e você vai ver se a pessoa não vai dizer que você é um chato de galocha. Nós chamamos chato indivíduos, olha, indivíduos que são, está vendo? Estão concordando aí, né? O confessionário. Tem indivíduo, tem crente que é um poço de rolo. Você amanhece o dia assoviando, chega ao lado dele, as nuvens ficam negras na hora. Tudo é negativo. Você se aproxima e se contamina. Já passou por essa experiência ou não? E tem o pecado. Pecado na vida da gente, ele gera inúmeras consequências ruins. Problemas nós todos vamos passar. A questão nesta noite é como nós reagimos aos problemas. Porque esse texto nos mostra esses 2 reis em particular, a quem aparece o nome, porque o de Edom apenas se menciona que era o rei de Edom. Agora aparece aí Jorão e Josafá, ambos crentes, ambos reis pertencentes ao povo de Deus. O povo estava dividido, mas ambos eram crentes. Jorão é conhecido como um crente pessimista, carnal, negativista. Ele não foi um rei bom, foi um rei do reino do norte, um crente meia tigela, que não conseguia nem ver, nem crer que poderia haver solução para os seus problemas. Tanto é que quando o problema acontece, ele falou: eu sabia que não ia dar certo. Já é negativo por natureza. Deus nos trouxe aqui para nos matar, diz ele. Era um crente corrompido, um crente carnal, mesmo sendo de Israel. O texto nos deixa claro no versículo 10, um indivíduo metido em pecado. Sabe, irmãos e irmãs, diante dos problemas da vida, quando a gente não está bem com Deus, os problemas se tornam verdadeiros martírios. Eles se tornam muito maiores do que na verdade são. Martírio. O caso de Saul e de Davi. Saul não estava bem com Deus, Davi tocando louvores ao Senhor. E vê lá Golias. E Davi disse: eu vou, custe o que custar, esse problema está resolvido, eu vou enfrentá-lo. Saul fala para ele: ele é grande demais. Davi falou: como é que eu vou errar? Como é que eu posso errar? Saul diz: você vai morrer, o bicho é grande demais. Saul diz: eu vou nada, não vou errar, ele é grande demais. Quando não se está bem com Deus, os problemas se tornam verdadeiros martírios. A outra parte, outro lado desta moeda é o Josafá, que era um bom crente. Versículo 11 é lindo no que ele escreve. Diante do problema, diante da dificuldade, ele tem uma atitude lindíssima. Qual é a atitude que ele tem? Será que Deus não tem algo a nos ensinar no meio dos nossos problemas, ô Jorel? Existe algum profeta do Senhor que a gente possa consultar para que venha e nos diga o que é que Deus quer nos ensinar no meio dessa dificuldade? Alguém fala: tem um aqui, o nome dele é Eliseu, é o substituto aí de um grande profeta que teve aqui, o Elias. Aliás, Eliseu está enterrado na mesma região, o túmulo dele está lá, dizem os historiadores. Ele diz: quem sabe ele tem alguma coisa de Deus para nos dizer. E eles chamam o Eliseu, e Eliseu aproxima-se e diz assim, mandou tocar a harpa, gostava de um fundo musical, e ele diz assim: tão certo como vive o Senhor. Eu acho lindíssimo isso aí. O que é que ele está dizendo? Deus não está morto, nem está apático, nem distante das lutas da nossa vida. O Senhor está vivo.
O Senhor sabe de todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, o tema desta noite é vencendo as aflições. O pastor havia me dito hoje pela manhã que esse seria o tema. Deus não fechou os olhos aos seus problemas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós não servimos a um Deus que está morto, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos. Na década de 60, nos Estados Unidos, surgiu uma teologia, a teologia do Deus morto. Dizia, Deus morreu, Deus morreu. Foi defendida por um teólogo e filósofo chamado Nietzsche. Deus morreu, Deus morreu. Os crentes bons puseram um decalque no carro. Eu estou muito triste pelo seu Deus, mas o meu continua vivo. Deus está vivo, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos. Ele diz assim, esse Senhor dos Exércitos, no meio das lutas, eu estou na presença dele, eu mantenho um relacionamento com ele. E aí ele diz uma coisa interessante ao crente carnal. Escuta, crente negativo, carnal, pecaminoso, se eu não respeitasse a presença de Josafá, ele não, olha, eu nem me daria ao trabalho de falar com você. Há algo misterioso em Deus. Deus respeita e atende a angústia do crente espiritual, do crente que o teme, do crente que o busca. Se eu não respeitasse a presença de Josafá, eu nem falaria com você. Sabe, irmãos, estes dois exemplos, diante das necessidades e durezas da vida, aplicam-se a todos nós. Nós temos pessoas que, diante dos problemas, pensam que o mundo acabou, mas continuam vivos, já passaram por tanto e estão aqui ainda. Outros que reagem às dificuldades com galhardia, com coragem, com ousadia, com fé. É a diferença entre o crente carnal e o crente espiritual, o crente que entende que Deus está sobre todas as coisas. Há um texto no Salmo 34 que eu acho lindíssimo. O Salmo 34 é um salmo vivido por Davi em um momento muito difícil. Saul está querendo matá-lo, ele tem que fugir para a terra dos filisteus, na costa do Líbano, e chega lá e os soldados do rei fazem, Davi, de quem o povo diz que Saul matou 1000 e ele matou 10.000, chegou aqui, ele veio aqui para espionar, para destruir, ele na verdade estava fugindo de Saul. E aí o rei se aproxima dele, para ele não ser morto, ele começa a agir como um doido. Ele começa, diz o texto, ele ficou como um doido, babando pelo canto da boca, ele está louco. E nessa situação de vida ou morte, ele escreve o Salmo 34. E ele diz que diante da perseguição, diante dos problemas, diante das dificuldades, ele assumiu 3 compromissos. E o crente bom que você é, precisa entender isto aí. Como é que nos diz o Salmo 34? Diz assim, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Em outras palavras, é o compromisso da nossa vontade. Diante das nossas dificuldades, das que eu passo, das que vocês passam, nós temos que reafirmar. A dificuldade pode estar grande, mas o compromisso da minha vontade é continuar louvando ao Senhor, continuar crendo nele. Nos meus lábios estará sempre o seu louvor. Quando nos sentimos afligidos, tendemos a ficar muito negativistas, a coisa complica, e aí a gente começa a antecipar problemas que não existem, e sofremos como resultado disso. O louvor, ele dissipa as nuvens tenebrosas da nossa vida. O Senhor opera milagres e maravilhas, sabe? O louvor inunda a vida da gente com uma nova perspectiva. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem de quem? De quem? É a coletividade das coisas que cooperam. Pode ser que o problema não esteja cooperando, mas a coletividade, são todas as coisas, não uma coisa em particular. Deus consegue trabalhar uma coisa negativa que a gente nunca gostaria de ter passado por ela, no bojo da totalidade, para transformar a nossa vida, para fazer-nos mais dependentes dele, para amá-lo mais, para gozá-lo mais, para louvá-lo mais. Nós temos que ter a vontade disto aí. Foi Santo Agostinho que falou, o crente tem que ser um aleluia da cabeça aos pés. Um aleluia da cabeça aos pés, de cima até embaixo, no meio das dificuldades. E eu li em uma certa ocasião uma afirmação de um indivíduo que eu não sei quem foi, mas não é original minha, que dizia assim:
Algumas vezes, o Senhor acalma a tempestade nas nossas vidas. Outras vezes, Ele acalma o nosso coração no meio das tempestades. Que coisa bonita. Nós cantamos hoje aqui, se Ele fizer, Ele é o quê? E se Ele não fizer? Meu Deus. Importante é que a gente se aquiete diante dEle, para saber que Ele é Deus. A gente o exalte. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, meus irmãos e irmãs. A gente tem que estar comprometido na nossa vontade. Aí Davi vai adiante e nos diz outra coisa, no Salmo 34. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Diante dos problemas, das dificuldades, então, não só a minha vontade tem que estar comprometida a não abrir mão, mas os meus sentimentos, a minha alma, fonte de sentimentos, tem que estar comprometida, as minhas emoções têm que estar comprometidas com a tarefa de glorificar o Senhor, mesmo quando o mal me aflige. E Davi diz assim: os humildes ouvirão e se alegrarão. Os humildes de espírito, aqueles que se sensibilizam e são abençoados com a experiência dos outros, vão ser abençoados com a nossa firme determinação de consagração dos nossos sentimentos a Deus, mesmo diante das dificuldades. A lágrima do choro, Deus recolhe no seu odre. A lágrima da angústia, Deus recolhe no seu odre, no seu vaso abençoado. Deus é Deus. Deus é Deus. E o terceiro dos compromissos, antes de seguirmos adiante na análise do 2 Reis capítulo 3, no Salmo 34, é o compromisso das minhas atitudes. Porque Davi diz assim: engrandecei ao Senhor comigo, e todas a uma lhe exaltemos o nome. Os problemas da vida da gente, irmãos e irmãs, se você é crente mesmo, eles podem não ser coisa agradável para a gente, mas são as nossas melhores portas ministeriais na vida dos outros. Se você disser para o povo que vem a Cristo e vai ser um mar de rosa, ninguém vem. Porque todo mundo sabe que você está mentindo, que não é mar de rosa nem na sua vida. O povo, se tudo fosse bem na nossa vida, a única coisa que ele reagiria em relação a nós seria a reação da inveja. Como nem tudo é bem nas nossas vidas, se nós reagimos positivamente com as nossas atitudes no meio das dificuldades, eles nos admiram, eles nos respeitam. As portas se abrem quando nós aguentamos firmes. Sabe por quê, irmãos? Irmãs? Porque uma ação fala mais do que milhões de palavras. Ninguém aguenta mais palavra vazia. Mundo de palavra vazia, mundo dos politicais por aí fora, mundo dos enganos e das manipulações, ninguém aguenta mais. Nada fala mais do que um crente autêntico. E o crente autêntico, a crente autêntica, é aquele que no meio das dificuldades segura firme. É aquele que não abre mão. Porque quando a gente passa por luta, nós somos tentados a comprometer o bloco mais precioso que a gente tem na vida, é o bloco da nossa integridade. Quando a vaca torce o rabo na vida de cada um de nós, quando a coisa complica, a gente é tentado a mentir mais, a pisar mais nas pessoas, a fazer o que não devemos. E a gente esquece, a gente esquece que a maior ferramenta ministerial que temos é a ferramenta das dificuldades. Porque é quando as pessoas podem ver se a nossa fé é genuína. Nos momentos desagradáveis, as pessoas nos admiram e nos escutam. Eu tive um problema, não sei se eu falei aqui da outra vez da minha paralisia. Falei, pastor? Não, então, se eu falei, vai repetir. Eu tive paralisia infantil. E meu pé ficou menor do que o outro, é 40, o outro é 43. E eu complexado, até o ponto, até era pastor e era um complexado. Porque é horrível você andar aí para a praia e parecer que tem duas pessoas de uma perna só caminhando ao lado um do outro. A marca dava um pé 43 e o outro 40. Andando na rua, pato, patatá, é o sapato. Tem que botar uma toalha, tem que botar uma coisa para ver se enche o buraco. Até hoje aqui, seu sapato você compra, o da direita vira sapato de Aladim, a ponta vai, plac.
o outro vai normal. E queira que não, a gente tem um negócio chamado autoestima, autoimagem, e aquilo me afetava, eu complexado, até o dia que eu abri um texto da Bíblia, 2 Coríntios capítulo 1, e fui impactado, que lá diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que nos consola em nossas aflições, para que consolemos os outros com a aflição que recebemos dele. Fiz eureka. Eu nunca quis e nunca gostaria de passar pelo problema do complexo, por ter um pé e uma perna mais estreita e um pé mais curto do que o outro. Afeta a minha autoimagem. Mas eu disse, já que passei, o que é que pode sair de bom disto aqui? E aí eu descobri que Deus poderia me consolar no meio das aflições e usar isso como uma porta ministerial para outros. Como é que eu descobri isso? Eu pastoreava em Araraquara e converteu-se na igreja a dona da Meia Lupo, dona Maria Eugênia Lupo. O marido dela não veio para a igreja, mas ela e o marido, ela me convidou para jantar na casa dela. E eu fui. Minha esposa e eu. Estávamos lá na casa, na mesa de uma das pessoas mais ricas do estado de São Paulo. E eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida. Ele não ia na igreja, não tinha visto. Pois é, a primeira coisa que eu me sento na mesa, ele me pergunta é: pastor? Pois não, seu Elvio, tem alguma parte do seu corpo que você não gosta? Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Que falta de respeito. E eu não podia mentir, eu falei, tem. Aí ele olha, e já ficando embaraçado, ele olha para mim e fala, qual é? Aí agora que a conversa começou, eu fui ficando irritado, eu falei, meu pé. Aí ele falou, qual pé? Aí eu falei, tá demais. Aí eu falei, meu pé direito. Ele falou, por quê? Eu falei, mas não é possível. Eu já estava pronto para me levantar e sair. Você pensava o quê? Só porque é rico podia me tratar daquela maneira? Aí eu falei, porque o da direita é 40 e o da esquerda é 43. Ele estourou na risada. Aí eu falei, olhei para minha esposa e falei, ó, vamos embora. Aí a dona Maria Augusta, muito educada, viva até hoje, ela falou, reverendo, não fica nervoso não. Ele deu risada porque ele também tem um pé 40 e um 43. Aí foi minha hora, aí eu falei, qual é? Aí ele falou, meu 40 é o esquerdo, meu 43 é o direito. Falei, vamos comprar sapato junto. E realmente compramos sapato junto. Compramos tênis, compramos sapato, eu comprava 2 pares, um 40 e um 43. Eu ficava com o direito 40 e dava e vice-versa. E o que era uma desgraça para mim, que eu nunca gostaria de ter passado, um complexo, se transformou numa porta de oportunidade para abençoá-lo. Quando a gente não entende isso aí, o problema não coopera para aqueles que amam a Deus. Mas quando a gente entende que a maior ferramenta que temos, embora não gostaríamos de tê-la, que preferiríamos outra ferramenta para abençoar outras vidas, são os nossos problemas, tudo melhora. Porque a gente fica mais ser humano, a gente fica mais agente, mais igual aos outros, porque nós passamos por muitas lutas, e a nossa dificuldade é a bondade do Senhor, a nossa virtude é a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Eu estava em Dubai esses dias atrás aí, e lá estava preparando a reunião do Global Kingdom Mundial, e comigo estava a Hannah, que é uma arquiteta convertida, manteve o nome muçulmano dela, e ela não está nem aí, carteirinha dela diz que ela é muçulmana, e ela ia comigo nos hotéis, e todo mundo, mas você não tem, olhava com ela estranho, porque é um nome muçulmano e apresentando-se como cristã, nos hotéis, tentando conseguir eu falei, Hannah, você não tem medo de estar usando o seu nome aqui para apresentar-se comigo nos hotéis? Você pode morrer, isso pode ser um problema terrível para você. Ela falou, vocês do Ocidente, vocês não entendem o que significa se sentir como um passarinho que foi livrado de uma jaula, de uma gaiola.
eu estou livre, Jesus me fez livre, isso aí é problema secundário, problema maior é o que eu tinha antes, hoje eu não tenho problema, que venha porque eu sou de Jesus na vida ou na morte. Compromisso das nossas atitudes. Lá no Líbano, no norte do Líbano, tem uma cidade chamada Zarle, e ali nós ajudamos, o Global Kind ajuda as escolas, e muitos novos, mais de dezenas de milhares de convertidos. Tem 1.400.000 refugiados sírios no vale, e tem uma igreja batista que o pastor o senhor conheceu, viu lá em Guatemala. A igreja dele, quando começou a guerra, tinha 300 crentes, hoje tem 5.000, 4.700 são convertidos. E eu tive o privilégio de conhecer uma família que se converteu. Ao se converter, a mulher era professora do Islã, a 14 quilômetros está na Síria. A família do outro lado soube e mandou um bilhete para ela, para eles: soubemos que vocês abandonaram o Islã e vocês se converteram ao cristianismo. Queremos dizer para vocês o seguinte: nós vamos aí matar vocês todos, e vamos matar vocês crucificados. Ele respondeu atrás: quanto a matar, não há problema, já morremos com Cristo. Quanto a matar crucificado, não merecemos a honra de morrer como morreu o nosso Salvador. Isso é uma coisa tremenda. Aí a filha deles, de 17 anos, veio conversar comigo, eu fiquei encantado. Eu falei: como você está? Ela falou: eu estou vibrando com Jesus. Olha, morando numa pocilga, morando num lugar horrível, numa casa numa tenda de plástico, com 8 irmãos, sem banheiro coletivo, tinha nada. Ela falou: estou encantada com Jesus, 17 anos. E outra coisa, agora eu sou uma missionária. Falei: meu Deus, o que é isso? Ela falou: você quer vir conhecer meu campo missionário? Falei: quero. Agora quem ficou curioso fui eu. Foi o quero mais perigoso que eu já disse na vida. Que ela me pôs num carro lá com um evangelista que ela tinha levado a Cristo, a menina de 17 anos, e dirigiu por meio daquele vale de Beca até chegar num galinheiro. No meio do campo de refugiados havia um galinheiro imenso que o dono transformou em 50 quartinhos, e ali moravam famílias, 50 famílias, 7 pessoas em média, cheio de pulga para todo lado, um banheiro para 50 famílias, uma coisa desumana, e cobrando $300 por cada um daqueles cubículos. Mas ela chegou lá e desceu do carro já cantando um corinho para Jesus, de louvor a Jesus. Eu falei: estou liquidado, vamos matar hoje aqui, que isso é guerrilha. Ela já desceu cantando, nem aí, com todo o pulmão, desafinado, mas cantando. De repente as portas começam a se abrir, começam a sair crianças para todos os lados cantando a mesma música. Não demora, as mães saem, porque ninguém tem emprego, ninguém pode ir para a escola, saem as mães, e aí vem os pais. No final havia um coral louvando Jesus de mais de 200 vozes. Aquela menina entendeu que a agonia de um problema pode se transformar na beleza de um santuário. A coisa pode ser transformada para a glória de Jesus. O galinheiro se transformou num templo para a glória de Jesus. Quando a gente entende isso, quando a gente caminha nessa dimensão, a gente entende porque é que o cristianismo vai tão bem onde a noiva de Cristo, que é a igreja, sofre tanto. Quanto mais agonia, mais as vestes da noiva de Jesus Cristo se purificam, mais bela ela fica. Quando tudo está comum demais, perde a beleza, perde o sabor. Uma das tragédias da igreja é a igreja evangélica dos santos desviados. É uma do já fui crente, é a maior igreja que pode existir. Já fui crente. Quando você começa a ver a razão pela qual deixou a igreja, disse que era crente, você entende que foi apresentado um evangelho errado, o evangelho de vem a mim, mas nunca foi o evangelho do vosso reino. Um evangelho de que Deus é o Deus empregado da pessoa que fica provendo tudo, e que agora vai ser tudo complicado. Nunca foi apresentado o evangelho do tome a sua cruz e me siga. Morra para si mesmo,
Aguenta firme, porque sofrimentos iguais aos de vocês passam por toda a irmandade ao redor do mundo. Aguenta firme, porque os sofrimentos do tempo presente não são nem para comparar com a glória de ser revelada em Cristo Jesus. A teologia mais esquecida dos púlpitos da igreja é a teologia do sofrimento cristão, que é a glória do cristão. Sofrer como ladrão, como roubador, como maledicente, não há glória nenhuma. Mas sofrer na dureza da vida, com Cristo sendo o nosso alvo, para honrá-lo e glorificá-lo, é privilégio. Se torna participantes dos sofrimentos de Cristo. Houve na Idade Média um indivíduo chamado Rilê, que escreveu uma poesia chamada Os Mártires de Rilê. Se um dia você não foi ainda, um dia quiser ir a Roma, ao lado do Coliseu de Roma, onde havia as grandes festas, tem o circo romano, onde havia as grandes tragédias, onde mais de 20 mil cristãos pagaram com a vida. As feras que os imperadores mandavam os cristãos para morrer, e muitos outros pagaram. E Rilê escreveu Os Mártires de Rilê. E Palestrina, um grande compositor medieval, ele metrificou a poesia de Rilê e virou uma lindíssima música chamada Os Mártires de Rilê. E pelo exemplo dos cristãos sendo mortos ali naquela circo romano, dando bem-vindo às feras, soltavam as feras, e os historiadores nos dizem que eles se ajoelhavam e diziam: venham benditos do Senhor. Acabou a luta, mandaram fechar o cerco, perdeu a graça, porque em vez de amaldiçoar no meio da luta, com o custo da vida, os cristãos começaram a abençoar. E a poesia dele diz assim, eu não sou muito bom de poesia, então até escrevi aqui, então se eu errar, eu volto aqui. Imagine a cena, 80 mil pessoas no circo romano, os cristãos pagando com a vida por nada, simplesmente por causa de um nome, Jesus, e está lá todo mundo, é uma festa, e a poesia diz assim: ó César, prontos a morrer te saudamos, ó César, salve, tu pode lacerar estes corpos mortais, mas destruir a fé, nossa fé, ó César, jamais, jamais. E aí ele começa a descrever o que estava acontecendo. A cidade está delirante, o circo repleto, vibrante de clamores mil infernais, ao som de trompas e tambores, juntam-se damas e até senadores, magistrados, cortes imperiais, dão-lhes logo os sinais, das jaulas saem feras, surgem tigres, surgem panteras, e com elas as garras fatais, todos de pé. Imagine a cena, todos de pé. E o último cântico de nossa fé ao céu se eleve. Ó Deus dos mártires, ó Cristo Jesus, ó Senhor justo e forte, a glória nos conduz, pela fé vamos nós morrer. É hora da nossa morte, da nossa eterna salvação, é nossa sublime vitória, é a hora da libertação. Ó Deus dos mártires, ó Cristo Jesus, ó Senhor justo e forte, a glória nos conduz, pela fé vamos nós morrer. E aí o Rilê diz: e já o sangue se derrama. Imagina as feras comendo, destruindo a vida daqueles indivíduos cristãos, homens e mulheres, e já o sangue se derrama, da morte desce o negro véu, Cristo imortal, tua doce voz nos chama a despertar hoje no céu. Não é lindo? O sofrimento do tempo presente não é nem para comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Como é que nós terminamos nesta noite? Terminamos voltando a 2 Reis e perguntando qual foi a resposta de Deus. Porque Eliseu é chamado e diz: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, com a presença eu estou, se não fosse o Josafá, eu nem falaria com você, mas aqui diz o Senhor. Todo mundo esperava que ele dissesse: vai, resolvido está o seu problema. Mas Eliseu diz: cave covas e covas. Meu Deus do céu, cavar cova e cova na areia do deserto é areia de duna, você tira uma pasada, vem duas para dentro, horrível, parece que o problema aumentou. E ele diz, e tem mais uma coisa, diz lá: não vai vir chuva, não vai vir vento, não vai ter nuvem, não vai ter nada, mas se vocês obedecerem, o vale se encherá de água. E aí eles começaram a cavar. Eu fico impressionado pelo que o texto mostra. Contra todas a lógica,
com os lábios tudo inchados com o calor daquela região, 120 mil homens começam a cavar covas. Cavam, se é para cavar, se é para manter firme, vou me manter firme, vou obedecer, não vou transgredir. Cavam e vão dormir, e o vale seco, não chegou água nenhuma. Versículos 21 em diante. No dia seguinte, quando eles acordam, ao invés de correrem para ver se o vale estava cheio de água, eles pegaram o que restava de comida não contaminada e ofereceram a Deus ofertas de manjares, porque era assim que Deus mandava fazer. Eles disseram: pode estar ruim, pode estar com os lábios secos, pode estar faltando água, pode estar correndo risco de vida, pode ser que os moabitas destruam a gente, mas Deus é a razão da nossa integridade e nós vamos honrá-lo. E ofereceram ofertas de manjares. Quando eles estavam oferecendo ofertas de manjares, no dia do verso 23, eis que vinham águas pelo caminho de Edom, deserto de Edom, e o vale se encheu de água. Eu conheço a região. Para o vale de a água ter vindo do caminho de Edom, houve um milagre. Não me pergunte, eu sou um cientista, fiz doutorado, fiz 2 doutorados. Minha mente treina cientificamente. Mas eu não consigo explicar. É um milagre de Deus. A lei da gravidade foi quebrada sem destruir os eixos da terra, e a gente está vivo hoje aqui. Porque o deserto de Edom é uma depressão de 700 metros. A água não vem de baixo para cima, a água vai de cima para baixo. Mas para provar na igreja missionária de Maringá, nesta noite, para fazer bem a você e a mim, quão comprometido Deus está em lhe abençoar se você mantiver a sua integridade, se você não roer a corda, se você não transgredir e desonrar o nome dele. Deus alterou a lei da gravidade para trazer a água de onde ela não poderia vir, e o vale se encheu de água. Esse é o comprometimento de Deus para conosco. Ao que é fiel, Deus permanece fiel. Irmãos e irmãs, a vida é dura para vocês e é dura para mim. Não há no 100% dos casos, não há uma solução imediata das coisas, porque nós somos missionários, embaixadores de Deus. É através das nossas durezas que Deus é honrado, que Deus abençoa as nossas vidas e que pessoas são transformadas. Esta é a maravilha do texto. O vale se encheu de água quando eles disseram: está duro, mas eu não abro mão. Está duro, mas eu vou continuar adiante, porque os problemas passam. O que não passa é a misericórdia do Senhor, que dura para sempre. A Bíblia, terminando, a Bíblia nos diz em Efésios 2, capítulo 10, que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. A palavra grega para feitura é poema, que foi traduzida por feitura lá, mas na verdade também poderia ser traduzida por poesia. Você já imaginou que você é uma poesia de Deus? Um poema de Deus? E que para as poesias serem bonitas, sempre tem uma partezinha tocante e triste, mas que ao final ela termina gloriosa? Lembra da poesia O Pássaro Cativo, de Olavo Bilac? Arma-se no galho de árvore um alçapão, e em breve uma vizinha descuidada, batendo as asas, cai na escravidão. E aí ele conta como a vizinha queria sair, gritava: não quero essa gaiola em que me puseste, quero a mata virgem que voar me viste, aquele anelo por liberdade. Mas no final, a poesia lindíssima de Olavo Bilac termina apresentando o indivíduo abrindo a jaula e a vizinha saindo voando. Para a poesia ser linda, o poema ser lindo, tem que ter os momentos da dificuldade, tem que ter o drama. E a situação que você possa estar passando nessa noite, quem sabe é o drama, mas é apenas um capítulo, não terminou ainda. O final é glorioso. O final é glorioso. Deus é fiel. Deus é fiel, nos diz a música. Deixa ele escrever a poesia. Deixa ele escrever, porque um dia, quando a gente cruzar essa linha, a gente vai olhar para trás e vai dizer: Deus foi fiel. Deus foi fiel. E os sofrimentos da dureza da vida não serão nem para comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Pastor. Missionária Central de Maringá.